Desde que me entendo por gente, a imagem que eu tinha do meu pai era de um verdadeiro homem de Deus. Ele era ancião da CCB, respeitado em toda a região. Aonde íamos, as pessoas abaixavam a cabeça com reverência quando ele passava. Era como se ele carregasse algo sagrado, uma autoridade silenciosa que ninguém ousava questionar. Eu cresci ouvindo irmãos dizerem: "Esse é servo de verdade." E eu, como filho, me enchia de orgulho. Na nossa casa, tudo girava em torno da igreja. Não havia espaço para músicas do mundo. Televisão era controlada e até as visitas eram filtradas. Meu pai dizia que o mundo lá fora era perigoso e que ele precisava manter a casa consagrada. Minha mãe era submissa, muito quieta, vivia à sombra dele. E eu, como filho mais velho, tentava seguir os passos que ele traçava para mim. Desde cedo ele me colocava na primeira fileira do culto. Me fazia decorar hinos e ler a Bíblia todos os dias. Eu achava que estava sendo preparado para algo grande. Talvez um futuro cooperador, ou quem sabe um ministério. Lembro de ver ele pregar. Com voz firme, olhos fechados, frases que faziam a congregação estremecer. "Deus não se deixa escarnecer", ele bradava. Muitos irmãos choravam ouvindo ele falar. Outros vinham pedir oração depois do culto. Ele sempre tinha uma palavra de sabedoria. E ao final voltávamos para casa no carro com o porta-malas cheio de frutas, presentes, ofertas. Coisas que os irmãos davam por gratidão. Eu me sentia filho de um rei. Mas com o passar dos anos, algumas coisas começaram a me incomodar. Não era algo que eu sabia explicar, mas parecia que meu pai era duas pessoas. Na igreja era cheio de unção, mas em casa ele era seco. Não orava em família, não nos abraçava. Nunca conversávamos sobre sentimentos ou sobre Deus com alegria. Era tudo uma imposição, uma regra. Minha mãe andava triste, mas escondia. Bem, um dia, sem querer, ouvi ela chorando no quarto. Fiquei parado atrás da porta e ouvi ela orando baixinho. "Senhor, se esse homem for mesmo teu servo, então muda ele, porque eu não aguento mais essa frieza." Aquilo me deixou confuso. Como assim ela duvidava do servo de Deus que todos respeitavam? Fiquei tentando tirar isso da cabeça. Pensei que talvez ela estivesse exagerando. Afinal, meu pai era ancião, o mais respeitado da região. Ele até viajava para batismos em outros estados, e ainda assim, algo dentro de mim me dizia: "Tem algo errado." Mas naquela fase eu não tinha coragem de duvidar. Ele era o exemplo, era o referencial. Era o homem que a igreja inteira ouvia como a própria voz de Deus. E se eu dissesse que algo estava errado, quem acreditaria em mim? Na frente dos irmãos, meu pai era um gigante espiritual. Mas em casa, ele era outra pessoa. Comecei a perceber isso devagar, ainda na adolescência. As mudanças não eram óbvias no começo, eram detalhes. A forma como ele nos tratava quando ninguém estava vendo. A frieza nos olhos, o silêncio nos jantares, a ausência completa de amor e diálogo. Era como se, depois do culto, ele deixasse a santidade no banco da frente da igreja e voltasse para casa apenas como um homem duro, distante, com um peso estranho no ar. Lembro de um dia em que cheguei da escola e fui correndo contar que tinha sido escolhido para liderar um projeto. Ele apenas respondeu: "Isso é vaidade. Cuide da sua alma." Fiquei sem entender. Não esperava um troféu. Só um sorriso. Só um "Meu filho, parabéns." Mas ele nunca dizia essas palavras. Ele não elogiava, não abraçava. Tudo era cobrança, tudo era pecado. Comecei a reparar nas saídas dele. Toda terça-feira à noite ele dizia que ia orar no monte, mas voltava com cheiro de cigarro, no terno. Um cheiro leve, disfarçado, mas que eu já conhecia da rua. Um dia perguntei: "Pai, você passou perto de alguém fumando?" Ele me olhou fixamente com aquela expressão dele de superioridade e respondeu: "Você está ficando muito curioso. Isso é falta de temor. Cuide da sua vida espiritual." Eu me calei. Mas o incômodo ficou. Comecei a ter pesadelos. Vez ou outra, via vultos pela casa. Objetos caíam sozinhos. Minha mãe dizia que era o inimigo tentando nos assustar por causa da obra. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia explicar.
Era como se uma presença sombria tivesse se instalado ali. Certa madrugada, acordei com um barulho vindo do quintal. Fui até a janela e vi meu pai, ajoelhado diante de uma vela acesa. Ele falava algo em voz baixa, como se estivesse recitando uma oração, mas aquelas palavras não eram da Bíblia. Pareciam outra língua. Me arrepiei inteiro. Corri pro meu quarto. Me encolhi na cama com o coração disparado. Minha mente tentava dar desculpas. Talvez ele esteja fazendo um propósito, talvez seja uma oração especial. Mas lá no fundo, eu sabia. Aquilo não era de Deus. Dias depois, minha mãe começou a ter dores sem explicação. Ia ao médico e os exames davam normais. Mas ela vivia cansada, triste e sem força. Quando comentava com meu pai, ele dizia que era falta de fé. Ela chorava, em silêncio, e ele só observava com medo. Comecei a perceber que toda vez que ele voltava dessas orações no monte, o ambiente da casa ficava mais pesado. A sensação era como se algo entrasse com ele. Uma energia escura, silenciosa, mas sufocante. As pregações dele também mudaram. Eram cada vez mais duras, mais frias. Ele não parecia mais se emocionar. Era tudo técnica, domínio, teatro. Até que um dia uma irmã da igreja, usada por Deus, profetizou algo no culto. Tem servo aqui com terno e Bíblia na mão, mas com pacto escondido debaixo do tapete. O Senhor manda dizer, ou se arrepende, ou será revelado. Na hora meu pai ficou branco, disfarçou. Ninguém percebeu, mas eu vi. E ali tive certeza, ele estava escondendo algo sombrio. A partir daquele dia, o medo virou dor, porque eu sabia que algo estava profundamente errado. Mas como confrontar o homem que todos achavam santo? Como dizer ao mundo que meu pai talvez tivesse feito um pacto? Tudo mudou naquela noite. Eu tinha uns 17 anos. Era uma madrugada abafada, não conseguia dormir. Me virei na cama várias vezes e algo dentro de mim dizia: levanta. Era como se algo me puxasse, me alertasse. O vento soprava pela fresta da janela e um calafrio subiu pelas minhas costas. Levantei devagar, em silêncio. Caminhei pelo corredor escuro da casa. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, mas a cama estava vazia. Fui até a sala. Também vazia. Olhei para a porta dos fundos. Estava encostada. E foi aí que ouvi sussurros, vozes abafadas, vindas do quintal. Meu coração acelerou. Respirei fundo. Abaixei a maçaneta com cuidado e saí. A cena que eu vi ficou gravada na minha mente para sempre. Meu pai estava ali, ajoelhado no chão, com uma vela preta acesa à frente dele. Ao lado, um saco com dinheiro, moedas, algumas coisas enroladas em pano vermelho. E, o que mais me assustou, uma figura, encapuzada, vestida de preto, parada em pé diante dele. Eles falavam em uma língua que eu não entendia. Meu pai não estava orando como na igreja. Ele estava entregando algo, prometendo algo. Minha família não vai saber, ele dizia, em voz baixa. Eu vou continuar servindo e ninguém vai desconfiar. Só preciso que cumpra sua parte. Aquilo era um pacto. Eu não tinha mais dúvidas. Senti minhas pernas travarem. Quis correr, mas fiquei paralisado. Uma força invisível me pressionava. O peito. Era como se aquela entidade tivesse me sentido ali. Num impulso, consegui recuar 2 passos e entrei de volta na cozinha, trancando a porta com as mãos tremendo. Corri para o quarto, fechei a porta e me joguei no chão, em prantos. Eu vi com meus próprios olhos o homem que pregava sobre santidade, o ancião respeitado por todos, meu próprio pai, entregando a alma em troca de algo que só o inferno podia oferecer. Chorei até dormir. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou à mesa, fez oração antes do café, foi para a igreja como de costume. Mas para mim nada era mais igual. Eu não conseguia olhar nos olhos dele. O cheiro da casa estava diferente. A presença de Deus parecia ter ido embora. E o pior era que ninguém acreditaria em mim. Como você conta para alguém que seu pai, ancião da CCB, fez um pacto com o diabo e continua pregando todo domingo? Depois daquela noite, a minha alma nunca mais foi a mesma. Eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Tentei voltar para a rotina, para a escola,
para os ensaios da mocidade, para o banco da frente na igreja, mas dentro de mim, algo estava quebrado. Era como viver com um grito preso na garganta. Eu via meu pai pregar no púlpito, orar pelos enfermos, impor as mãos e profetizar, e lembrava da cena no quintal, aquela vela, aquela voz, a figura encapuzada. Por fora, eu era o mesmo filho de ancião, mas por dentro, eu estava em conflito com tudo. Comecei a evitar ele. Quando ele chegava em casa, eu ia para o quarto. Quando ele chamava para orar, eu inventava desculpas. Minha mãe percebia, mas achava que era só rebeldia de adolescente. Eu não tinha coragem de contar. Como contar aquilo para uma esposa fiel que orava todo dia com o véu na cabeça? Tentei calar, mas Deus não permitiu. A primeira revelação foi num culto de jovens. Um irmão usado por Deus parou a pregação no meio e disse: "Tem alguém aqui que carrega um segredo pesado demais para suportar, mas o Senhor manda dizer: Filho, eu vi o que você viu, e não deixarei o justo se calar para sempre. Ainda que te chamem de mentiroso, eu vou trazer à luz o que está escondido nas trevas." Meu coração disparou. Era como se Deus estivesse falando direto comigo. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu chorei como nunca. A partir dali os sonhos começaram. Sonhos que doíam todas as noites. Eu sonhava com meu pai vestindo o terno, mas ao invés da Bíblia, ele carregava uma corrente de ferro. Sonhava com a igreja pegando fogo e ele pregando como se nada estivesse acontecendo. Sonhava com mãos me puxando e uma voz dizendo: "Se você não falar, o sangue será cobrado de você." Acordava suando, com medo, em choque. Passei dias sem conseguir comer direito. Os sinais começaram a vir mais estranho. Foi quando os próprios irmãos começaram a comentar certas coisas. "Você percebeu que o ancião parece diferente? A palavra dele está pesada, seca. Tem algo estranho no ar, eu não sinto mais a mesma paz nos cultos." E então veio a irmã Maria, uma irmã de oração daquelas que ninguém dá muita atenção. Numa tarde de visita, ela segurou minha mão e disse: "Filho, não sei o que está acontecendo, mas eu sonhei contigo. Sonhei que você via algo horrível e tentava esconder. Mas sua alma chorava. Deus me mostrou um véu de trevas sendo levantado da casa de um servo. Cuidado, filho. Não cale o que Deus te revelou." Aquilo me desmontou. Entrei no quarto, me ajoelhei e chorei como criança. Falei com Deus: "Senhor, eu não quero destruir minha família. Não quero expor ninguém. Mas também não quero carregar essa dor para sempre. Me mostra o que fazer." E Deus respondeu. Não com voz audível, mas com paz. Ele começou a mover as peças. Eu não sabia como, se nem quando, mas sentia que Deus estava prestes a agir. O peso daquele segredo estava ficando insuportável. A cada culto, a cada oração que meu pai fazia, era como se o céu ficasse em silêncio. Tudo soava falso, sem unção, sem quebrantamento. E então aconteceu. Era um culto comum de domingo. A igreja cheia, os bancos ocupados, os irmãos com as mãos levantadas, os hinos entoados com fervor. Eu estava lá, sentado no banco do meio, com um nó na garganta. Já fazia semanas que eu sentia algo prestes a explodir. Naquele dia, meu pai subiu ao púlpito para pregar. Ele estava com seu terno cinza claro, Bíblia em mãos. A mesma voz firme, o mesmo tom de autoridade. Mas quando ele começou a ler a palavra, um silêncio estranho caiu sobre a igreja. Não era reverência. Era como se o Espírito Santo tivesse se afastado. Eu senti. E então, no meio da leitura, ele travou. As palavras não saíam. Os olhos dele se arregalaram, começou a suar. Os irmãos acharam que era mal-estar, pressão baixa, mas eu sabia. Era Deus expondo. Ele tentou continuar, mas gaguejava. As mãos tremiam. A voz falhava. Até que, sem aviso, ele largou a Bíblia no púlpito e se sentou na cadeira de trás. Baixou a cabeça e ficou em silêncio. O cooperador se aproximou desconcertado e assumiu o microfone. Tentou continuar o culto, mas ninguém conseguia prestar atenção. Algo estava acontecendo. Foi aí que uma irmã se levantou, tomada pelo Espírito Santo. Era a mesma irmã Maria que havia sonhado comigo. Ela começou a profetizar em lágrimas.
diz o Senhor. Eu sou Deus que sonda corações. Eu sou Deus que revela o oculto. Esta casa tem sido visitada por espíritos que não são meus. Mas hoje eu rasgo o véu. Hoje trago luz às trevas. A igreja inteira chorava. Alguns caíram de joelhos. Outros começaram a orar em voz alta. E, no meio daquele mover, meu pai se levantou em prantos. Ele se aproximou do microfone com o rosto vermelho e as mãos cobrindo os olhos. E então, com a voz embargada, ele confessou: Eu pequei contra Deus, traí a confiança dos irmãos. Fiz o que ninguém imagina e achei que ninguém veria. Mas Deus viu, e hoje ele me expõe. Me arrependo, me prostro e peço perdão. A igreja ficou em choque. Alguns choravam, outros gritavam. Muitos não entendiam, mas eu entendi, era o fim da mentira. A máscara tinha caído. Naquele dia, quando vi meu pai confessando diante de toda a igreja, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não era só vergonha, não era só susto, era uma mistura de tristeza, alívio e medo do que viria depois. A verdade finalmente havia sido dita. O segredo mais sombrio, o fardo mais pesado, estava agora exposto à luz. Mas o que se segue após a revelação nem sempre é aceitação, nem sempre é cura imediata. Às vezes é dor, muito mais dor. O julgamento começou dentro da igreja. Nos dias que seguiram, foi como se nossa casa tivesse se tornado alvo de todas as línguas afiadas da congregação. Você viu o que o ancião fez? Como pode? Ele parecia tão consagrado. Isso é obra do inimigo, vergonha para a igreja. As pessoas cochichavam, desviavam o olhar, nos evitavam. Minha mãe, coitada, passou dias trancada no quarto chorando. Os irmãos mais próximos sumiram. Amigos de anos desapareceram. O homem que antes era reverenciado no altar, agora era visto como um escândalo ambulante. E eu me sentia vazio. Durante semanas evitei ir aos cultos. Evitei sair de casa. Eu ouvia minha mãe orando alto na madrugada pedindo misericórdia. Meu pai ficou calado, um silêncio amargo, como se não houvesse mais voz nele. Só peso, só culpa. Mas Deus começou. Sagir foi num desses dias escuros que algo inesperado aconteceu. Um pastor de outra cidade veio nos visitar. Era um servo antigo, que havia conhecido meu pai quando jovem. Sentou-se conosco. Orou. Chorou. Não nos julgou. E disse algo que nunca vou esquecer. Quando Pedro negou Jesus, foi em público, e o Senhor o restaurou, também em público, porque Deus não tem prazer na queda de ninguém, mas sim no arrependimento sincero. Essas palavras brotaram esperança no meio da dor. Meu pai, que já estava sem forças, começou a orar de novo. Começou a ler a palavra, com lágrimas, com vergonha, mas também com sede de ser perdoado, de verdade. Ele sabia que não voltaria ao ministério, sabia que tinha falhado, mas queria voltar a ser só um filho de Deus. O processo de restauração à igreja precisou de tempo. Muitos irmãos não conseguiram perdoar, pelo menos não de imediato. Mas outros foram tocados. Entenderam que a queda de um homem não define o fim da sua história com Deus. Com o tempo, meu pai passou a se sentar nos últimos bancos, em silêncio, com humildade, sem querer posição, sem buscar honra, só buscando misericórdia. E sabe o que é mais lindo? Deus começou a usá-lo, mesmo ali no anonimato. Alguns jovens que estavam afastados começaram a voltar. Pessoas que haviam abandonado a fé e que nunca tinham se sentido dignas, se sentiram tocadas pelo testemunho do meu pai. Porque se até ele, um ex-ancião, pôde se arrepender, então havia esperança para todos. Depois daquele culto, depois da queda, depois da confissão pública, meu pai mudou para sempre. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, a maior mudança não foi externa. Ele não saiu da cidade, não mudou de igreja, não tentou esconder. A transformação foi interior, dolorosa, lenta, mas verdadeira. A mudança dele começou no silêncio, meu pai, que antes ocupava o altar com firmeza, agora ocupava os bancos do fundo, com humildade. Não falava mais em voz alta. Não aconselhava ninguém, só ouvia, só chorava. Só orava baixinho com os olhos fechados e o coração quebrantado. Foi nesse silêncio
que ele passou a me ensinar o que é arrependimento de verdade. Porque pedir perdão da boca para fora, qualquer um pode. Mas se humilhar de verdade, seguir. Fiel sem honra, sem título, sem microfone. Continuar amando a Deus mesmo sem aplausos. Isso meu pai fez. Ele se tornou um outro homem, aquele homem que eu temia a vida inteira. Virou o pai que eu nunca tive. Começou a conversar comigo, a me ouvir, a me pedir perdão pelas vezes que foi duro, cego, autoritário. Começamos a construir, devagar, um relacionamento que nunca existiu antes. E eu também mudei. A dor se transformou em chamado àquilo que me feriu, também me moldou. Por muito tempo guardei raiva de tudo, da igreja, do sistema, do silêncio das pessoas, da hipocrisia. Mas com o passar do tempo, Deus foi me tratando. Fui entendendo que a culpa não era da fé, nem da doutrina, mas do coração do homem que se corrompe longe de Deus. Comecei a estudar mais a palavra, a orar de verdade. Não porque meu pai mandava, mas porque eu precisava. E então algo que eu nunca esperei aconteceu. Deus começou a me chamar. Primeiro em sonhos, depois por palavras em cultos. Pessoas que nem sabiam da minha história começaram a dizer: você tem um chamado. Deus quer te usar. Ele vai transformar tua dor em ministério. Eu resisti. Achei que era impossível. Mas Deus não desiste fácil. A herança que ficou meu pai nunca mais voltou ao ministério. Nunca mais subiu ao púlpito. Mas ele se tornou um intercessor. Hoje ele é aquele irmão que ora por todos, que abraça os fracos, que ajuda os que caíram. Ele aprendeu, com lágrimas, que o evangelho é mais do que posição. É vida, é arrependimento, é verdade. E eu? Hoje sou servo. Não tenho título, não busco honra. Mas sei quem sou. E sei o Deus que me livrou da revolta, da amargura, e me ensinou a amar até quem me feriu. A queda do meu pai foi real. A vergonha foi pública. Mas a restauração também foi, porque Deus é justo, mas também é misericordioso. Durante muito tempo me perguntei: por que eu? Por que fui eu quem viu? Por que Deus permitiu que eu descobrisse o segredo mais sombrio do meu pai? Essa pergunta me corroía por dentro, porque se fosse qualquer outro irmão, talvez ele só fosse disciplinado. Talvez tudo ficasse entre ministério e conselho, mas Deus escolheu me mostrar, me deixar ver com meus próprios olhos, não para destruir meu pai, mas para salvar a mim também. O que eu vi me quebrou, mas também me curou. Se eu não tivesse visto, talvez eu ainda estaria na igreja por aparência. Talvez ainda estaria tentando agradar meu pai. Talvez carregando feridas escondidas que nunca seriam tratadas. Mas aquele choque, aquele momento em que os olhos da carne se chocaram com uma realidade espiritual tão densa, foi o ponto de virada. Eu precisei ver meu herói ruir, para entender que a única rocha verdadeira é Cristo. Depois disso, parei de idolatrar pessoas. Parei de achar que ministério é garantia de santidade. Aprendi a ver o ser humano e a amar como Deus ama, mesmo ferido, mesmo decepcionado. Deus me preparava para algo maior com o passar do tempo. Entendi que tudo o que vivi era treinamento. Hoje, ao testemunhar, vejo pessoas se quebrantando. Jovens que estavam revoltados com a igreja voltam a ter esperança. Homens que escondem seus pecados choram como crianças, porque percebem que a misericórdia de Deus é maior que a vergonha. Meu pai continua servindo com humildade. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, diz: foi preciso passar pela vergonha para viver o milagre. E eu, hoje, sou prova viva de que Deus transforma tragédias em testemunhos, de que a queda de um líder pode gerar o levantar de uma nova geração mais sincera, mais quebrantada, mais real. Essa é a minha história. Vi meu pai, o ancião respeitado, fazer um pacto com o diabo. Mas também vi o Deus de misericórdia o restaurar, e se ele fez isso por nós, pode fazer por qualquer um.